Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva DBO na TV desta sexta-feira, 11 de dezembro, com as principais notícias da pecuária brasileira. E um dos principais motivos de prejuízo para o produtor de leite brasileiro, a mastite, continua fazendo grandes estragos nas propriedades do Brasil, principalmente as menores e menos tecnificadas. Mas um programa do Instituto Biológico da Secretaria de Agricultura de São Paulo está conseguindo diminuir os impactos da doença no estado, levando informação e treinamento para quem antes tinha dificuldades no enfrentamento desta situação. E este é um dos assuntos de hoje do nosso editor Sidney Maschio, que continua trabalhando de casa como forma de ajudar no controle da pandemia de Covid-19. Boa noite, Sidney. A vez de falar agora é sua, viu, companheiro? Boa noite, Vinícius. Muito boa noite para todo mundo. Tangendo o mestiço no serviço campeiro pelas estradas e trilhos desse sertão brasileiro, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV faz uma parada aqui nesta quebrada e já vai convidando os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras desta freguesia para se abancar e participar da nossa reunião novidadeira do dia. A ciência tem cura, sim, para essa doença gravíssima que é a mastite, mas para ter maior eficiência no tratamento, é fundamental levar até o produtor conhecimento, informação e sabedência para enfrentar a situação. Pois é, com estes remédios especiais que o pessoal do Instituto Biológico da Secretaria de Agricultura aqui do estado de São Paulo está conseguindo ajudar os pequenos e médios produtores da região do Vale do Paraíba a vencer essa consumição e melhorar a sua produção e a sua qualidade de vida, sobretudo. E para contar para a gente como é que isso está sendo feito, a gente convidou para a nossa entrevista do dia a bióloga Vanessa Castro, pesquisadora do Instituto Biológico, que vai prosear com os fazendeiros e as fazendeiras do país inteiro, falando ao vivo pelo computador aqui mesmo da cidade de São Paulo. Muito boa noite, Vanessa. Muito obrigado pela sua atenção e gentileza. É uma satisfação ter a sua participação aqui no nosso programa. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. Ô, Vanessa, por que a mastite é uma doença tão difícil de ser controlada, né? Sendo que tem tratamentos que dão bons resultados para ela? Sim, é verdade, mas é uma junção de vários fatores, principalmente da falta de um diagnóstico correto, do envio de material para o laboratório, para que se possa ter o agente que determina essa mastite, né? Para que a gente possa tomar uma decisão correta em relação ao antibiótico a ser usado, o tempo de uso desse antibiótico e a dosagem. E por isso ela se torna um problema muito sério. O que é que acontece com as vacas que pegam mastite? As vacas, há uma queda na produção de leite das vacas, né? E elas podem, a mastite pode acometer o teto da vaca e a causa fissura, lesões e, em casos mais sérios, até a perda do teto. Ô, Vanessa, agora, o leite dessas vacas que estão doentes, né? Não pode ser usado, não, né? Não. Principalmente se tiver sido usado o antibiótico, tem que ser descartado. Agora, Vanessa, qual era a situação dessas propriedades que vocês estão visitando, estão atendendo, quando vocês chegaram lá, começaram o trabalho, né? Isso em relação, evidentemente, à mastite. São propriedades muito simples, né? Algumas delas usavam da ordenha manual, com poucos animais, de 10 a 15 animais, e com muitos problemas de manejo e principalmente de higiene. Agora, como é que essas propriedades estão sendo atendidas? O que é basicamente esse projeto que vocês estão fazendo lá, Vanessa? A gente começou, a nossa maior arma foi o conhecimento, transmissão de conhecimento. Nós levamos palestras, né, na cidade, principalmente em São José do Barreiro, levamos palestras onde a gente tivemos encontros com os produtores, conversamos com esses produtores e eles levaram a gente até as fazendas, né, e lá a gente pôde conhecer a realidade de cada um
e verificar quais eram os maiores erros ou deficiências, e assim orientando para que as coisas conseguissem tomar um rumo melhor, não é? E como é que eram essas deficiências, Vanessa? O que eles tinham de dificuldade assim em relação à prevenção, controle de mastite de uma forma geral? Sim, principalmente a falta de higiene, né? A limpeza dos tetos, a limpeza adequada dos tetos, no caso das ordenhadeiras mecânicas, limpeza das ordenhadeiras, ou o uso de seringa de agulha compartilhada, isso é um problema muito sério nessas pequenas propriedades. Agora, nessas circunstâncias, a ordenha manual tem muita coisa a ver também com mastite, né? Ajuda bastante a proliferar a doença, né, Vanessa? Sim, é uma simples questão de higiene, né? Que às vezes é difícil de incutir na cabeça dos ordenhadores, da limpeza correta das mãos, ao passar de um animal ou de um teto para o outro, para que não carregue o agente, né, de um teto ou de um animal para o outro. É Ô, fundamental. Vanessa, agora, depois. Isso, fundamental, exatamente. Vanessa, eu ia te perguntar o seguinte, né? Agora, depois que o serviço começou a andar, esse projeto começou a evoluir, o que foi que mudou primeiro? Quer dizer, como é que ficou, por exemplo, a questão do gasto dos produtores em relação a tratamento, de uma forma geral, da mastite no seu rebanho? Sim, a gente percebeu que eles nos relataram que tiveram diminuição de gasto, principalmente com antibiótico. Porque aí, utilizando o antibiótico correto, o tratamento fica mais vivo, né? Não precisaria repetir, tende a desaparecer ou diminuir. Agora, em relação à produção de leite, Vanessa, o que aconteceu na medida em que o trabalho foi evoluindo? Nós tivemos uns relatos interessantíssimos dos proprietários, que eles tiveram até um ganho de 20% na produção leiteira. Esse dinheiro, esse incremento da renda, favoreceu para que eles comprassem novos animais e até a adequação das instalações das salas de ordenha e etc. Agora, hoje, né, como é que está a situação dessas fazendas em que vocês trabalharam em relação, de um modo geral, à doença, né, mas principalmente no sentido de prevenção? Evoluiu bastante? Você acha que mudou radicalmente a situação, Vanessa? Eu acho que o conhecimento que nós conseguimos passar foi importante, porque agora o produtor, quando ele percebe qualquer tipo de alteração ou de queda na quantidade de leite, ele já consegue identificar onde está o problema e já consegue entrar em contato com a gente, encaminha as amostras para a gente fazer o diagnóstico, para indicar o melhor tratamento para cada uma desses animais, né? Uhum. Agora, Vanessa, esse tipo de projeto, esse trabalho que vocês fizeram lá no Vale do Paraíba, ele pode ser repetido sem problemas em outras regiões do estado e em outras regiões do país? Sim, com certeza, é nosso intuito, inclusive querer conhecer outras realidades de outras propriedades leiteiras e levar o nosso conhecimento, a nossa ajuda para os produtores não terem mais perdas tão grandes e significativas como tem com a mastite. Muito bom. Bom, Vanessa, parabéns pelo trabalho que vocês fizeram lá, né? E tomara que dê certo aí de levar isso aí também para outras regiões do estado e do país, né? Queria te agradecer demais a participação no programa, mandar um abração para você e para toda a turma aí do Instituto Biológico, que é um pessoal muito bom de serviço, né? E até uma próxima vez. Obrigado, viu, Muito, Vanessa? muito obrigada, Sidney, eu agradeço, muito obrigada. Um abraço. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital de São Paulo, com o companheiro Vinícius Marra. Obrigado, viu, Sidney? Daqui a pouco você volta com o comportamento do mercado do boi gordo. E vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Na volta, as informações do mercado de insumos com o pessoal da Scott Consultoria. A gente volta já já. Estamos de volta com Terra Viva DBO na TV. Agora você confere a análise do pessoal da Scott Consultoria para o mercado do milho.
Com relação aos preços, a gente destaca a pressão de baixa sobre as cotações aqui no mercado brasileiro. Em Campinas, a referência está em R$ 73,00 por saca de 60 quilos, sem considerar o frete, um recuo de 11% em uma semana. Apesar das recentes quedas, o cereal ainda está custando 44,6% mais na comparação com dezembro do ano passado. Dentre os fatores de recuo nos preços aqui no mercado interno, a gente destaca o dólar caindo, o recuo foi de 4,6% na moeda norte-americana nos últimos 7 dias, e a gente tem uma referência hoje mais próxima de R$ 5,10 por dólar. Outro ponto importante foi a maior intenção do lado vendedor em negociar aqui no mercado interno, que ajuda também nessa pressão de baixa, maior oferta do lado vendedor, e também a questão das chuvas recentes, principalmente no sul do país e no centro-sul, destacando aí o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Paraná, que são importantes produtores de milho de primeira safra e que vinham aí sofrendo com a estiagem, com a falta de chuva. Choveu nos últimos dias, o que foi bastante positivo em termos de lavoura de primeira safra e também condições de pastagem. A gente vai falar um pouquinho adiante, o clima ele segue no radar aí, pensando nas expectativas já mais de médio e longo prazo. Mas as chuvas nos últimos dias ajudaram nessa pressão de baixa aqui no mercado interno. Como eu falei, os preços chegaram a cair 11% na região de Campinas, em São Paulo. Para o curto prazo, pensando agora em dezembro, esse restante do ano, o viés é de baixa, mas a gente destaca aqui a atenção necessária ao câmbio e o clima, já que qualquer questão mais adversa, principalmente relacionada aí ao clima, poderia trazer de volta a firmeza das cotações, principalmente no primeiro trimestre e quadrimestre do ano que vem. Então, pensando do lado comprador, pecuarista, consumidor de milho, essas quedas recentes são aí oportunidades de compra, pensando no milho que vai ser utilizado no curto prazo, pensando aí nos primeiros meses do ano que vem. E lembrando, qualquer veranico, uma situação de falta de chuva em janeiro, fevereiro, a gente pode ter uma situação de retomada dos preços, das firmezas, das cotações aqui no mercado brasileiro. Lembrando, boa parte da soja na safra de verão foi plantada com atraso, o que deve também estreitar a janela de plantio do milho de segunda safra em algumas regiões importantes produtoras de milho de segunda safra. Então, toda essa preocupação, essa questão do clima, não só com a safra de verão, mas pensando já na segunda safra de milho, são fatores aí de atenção que podem trazer de volta a firmeza dos preços nos primeiros meses do ano que vem. Então, atenção aí às oportunidades de compra e mantendo no radar a questão do câmbio e o clima também no curto e médio prazo. Por hoje é isso aí, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima. E o PIB do agronegócio cresceu 1,65% em agosto. No acumulado do ano, o índice registra um avanço de 8,5%. De janeiro a agosto, a pecuária cresceu 13,7%, o que equivale a 70 bilhões de reais. No ramo agrícola, a alta é de 6%, ou 69 bilhões de reais de crescimento. A produção recorde de grãos e as altas na produção de ovos e suínos contribuíram para o resultado. Além do setor primário, também tiveram destaque os ramos de insumos e agroserviços. Já a agroindústria foi o setor do agronegócio mais afetado pela pandemia, com queda em abril e maio e em recuperação desde junho. Ao se considerar apenas o mês de agosto, a alta do PIB do agro é de 1,65%, na comparação com agosto de 2019. O corte de benefícios fiscais de ICMS no estado de São Paulo vai aumentar o preço de produtos como leite, as carnes, os insumos e rações. O levantamento foi feito pela Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado. Para a Fiesp, o corte dos benefícios fiscais vai trazer resultados desastrosos para a economia paulista, porque as empresas terão incentivo para buscar estados em que a carga tributária não subiu. A federação também considera que a taxação vai causar desemprego no estado de São Paulo. Pelo levantamento da Fiesp, o preço das carnes vai ter alta de até 8,9%, o leite até 8,4%. E os insumos, rações e adubos agropecuários, 3%. A energia elétrica nas propriedades rurais também vai subir, 13,6%. Desde outubro, a Fiesp tenta, na Justiça, barrar o pacote de ajuste fiscal do governo, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa e começa a valer em 2021.
Vamos para mais um intervalo e já voltamos com o fechamento do mercado do boi gordo nesta sexta-feira em todo o Brasil. Voltamos em instantes. De volta com Terra Viva DBO na TV. E vamos voltar a conversar também com o editor Sidney Mastro, que agora ele vai falar sobre o mercado do boi gordo nesta sexta-feira em todo o país. Sidney, é com você. Obrigado, Vinícius. E conforme já era esperado e agora está confirmado, a segunda semana deste mês presente de dezembro começou e terminou do mesmo jeito que as outras que vieram antes dela, com o carretão desembestado na descida do Estradão, feito jipe desembreado, soltado na banguela. E de fato ninguém esperava mesmo nada diferente disso que foi acontecido, principalmente porque tanto o setor atacadista quanto o exportador estão perfeitamente abastecidos e, por conta disso, o serviço atual do comprador de gado agora é só o de correr o trecho com o facão derriçador de preço na mão. A questão é que está até difícil de achar alguma coisa para cortar, né? Primeiro porque o companheiro boiadeiro já não tem mais quase nada para vender. E segundo, porque ele está querendo fechar logo a conta do ano para poder sair no eito campeando um remanso de rio para tirar uns bons dias de descanso. O caso, então, é de prestar atenção no andamento da negociação, no comércio de carne em geral, aqui no nosso próprio terreiro. E aí o que tem para ser contado é que no mercado do produto com osso, a carcaça casada de macho castrado escorregou 3,3% nesta quinta-feira passada, voltando aí para R$ 16,50 o quilo. Já a carne desossada no atacado caiu pela segunda semana seguida, com um tombo agora de 1,7%, isso na média dos cortes comercializados e considerando aí os últimos 7 dias contados também desta quinta-feira passada para trás. Enquanto isso, no varejo, os preços agora estão variando conforme a situação específica de cada região, sendo que nesse mesmo período considerado, né, nos últimos 7 dias contados de quinta-feira passada para trás, aqui em São Paulo o que aconteceu foi uma queda de 0,6%, nas Minas Gerais houve uma redução de 0,1%, o que é quase estabilidade, mas já no Paraná o que aconteceu foi um aumento de 0,6% e no Rio de Janeiro uma alta de 0,3%. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 17 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro, sendo que 16 delas andaram no rumo de morro abaixo e só uma única e solitária foi no sentido contrário. E para fazer a recitação dessa lista, eu peço novamente a participação na função do companheiro apresentador e jornalista Vinícius Marra. Acompanhe. A lista das derriçadas começa em Minas Gerais. No norte do estado, o boi vale agora R$ 254, no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. No sul de Minas, a queda foi dupla. O boi arredondou os R$ 260 e a vaca passou a valer R$ 244,50. Seguimos para a região sul de Goiás, onde o macho escorregou para R$ 255. Em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, o boi está cotado a R$ 248 e a fêmea a R$ 235,50. Queda nos preços para o boi também no Rio Grande do Sul. Na região oeste do estado e em Pelotas, o macho vale agora R$ 8,55 o quilo vivo, ou R$ 256,50 se a cotação fosse por arroba. Já a vaca está sendo falada na base de R$ 8,00 o quilo vivo, R$ 240,00 por arroba. Partimos para Mato Grosso. No norte do estado, o boi vale R$ 248,00 e a fêmea R$ 236,50. Mesmo valor para o macho no sudoeste mato-grossense e R$ 238,50 para a vaca. No sudeste do estado, a fêmea também está cotada a R$ 238,50. Partimos para o noroeste do Paraná, com a arroba do boi registrando R$ 256,00. Agora falamos de Marabá, no Pará, com desvalorização só para o macho, que vale R$ 253,00. As quedas continuam. No sudeste de Rondônia, o boi escorregou para R$ 233,50. No sul de Tocantins, o boi vale R$ 256,00 e a vaca R$ 248,00. No norte tocantinense, o boi caiu para R$ 248,00 e a fêmea para
para R$ 238,50. Falamos do Espírito Santo, com o boi escorregando para R$ 260 e a vaca caindo para R$ 246,50. A última queda do dia ocorreu no Rio de Janeiro, com o macho escorregando também para R$ 260. A única alta da sexta-feira ocorreu no sul da Bahia. O boi saltou para R$ 265 e a vaca para R$ 259. Tá certo, então, e para arrematar a minha participação nesta sexta-feira arrematadeira da semana, falta só fazer a recitação do versinho caipira do dia, lembrando que o tema escolhido para esta semana foi carro de boi. Então, vai ouvindo. Eu acordo quando a barra do dia está aprumando e já levanto cantando. Depois de coar o café e tomar o meu capilé, eu saio na soleira do ranchinho de sapé e minha boiada carreira já está me esperando. No tininho da canga e no chiado do pocão, eu vou cortando o chão na estrada, duetando pelos caminhos com os passarinhos do sertão, feliz da vida por poder viver desta lida, sem nunca ter tido precisão de me apartar dessa minha terra querida. Tá certo então, gente? Eu vou ficando por aqui, repetindo mais uma vez aquela recomendação para que, se você puder, fique em casa, não abuse. Esse vírus que a gente está enfrentando é muito perigoso. E eu volto na semana que vem com novas notícias, novos versinhos. Devolvendo então agora a palavra para o meu companheiro Vinícius Marra. Obrigado, viu, Sidney, pelas suas informações. Uma boa noite para você e até segunda-feira. O DBO de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nós voltamos no domingo e na segunda-feira com a reprise deste programa às 6h30 da manhã e com o noticiário novo a partir das 7h45 da noite. Até lá!